Oi, Tiago. Eu converso agora com o senador Alessandro Vieira, que é vice-líder do Cidadania. Bom dia, senador. O senhor conseguiu uma emenda muito importante, conseguiu incluir no texto uma emenda muito importante, que é garantir seguridade social para crianças em situação de pobreza, não foi isso? Isso, foi uma sugestão nossa que foi acatada pelo relator Tasso Gereissati. Ela vem do trabalho do Movimento Acredito, que a gente desenvolveu em conjunto com os deputados Tabata Amaral e Felipe Rigoni. E ela visa, basicamente, dar sentido para essa economia que está se fazendo. É um esforço fiscal violento, ele tem que gerar boas políticas públicas, políticas perenes. E uma delas, talvez a principal, é aquela que defende o interesse das crianças. A maior parte das pessoas em situação de pobreza hoje é de crianças e o recurso investido para elas é muito pequeno. Colocando isso na Constituição, a gente estimula a construção de uma boa política pública. Você acredita que essa inclusão ela vai ser mantida, que não vai ter problemas para aprovação em plenário? Sim, acredito que é uma emenda que tem baixo impacto fiscal, considerando o tamanho da reforma. O impacto estimado em 10 anos está na casa de 10 bilhões. A gente está falando de uma economia de mais de 1 trilhão e 300 bilhões de reais, então certamente é uma emenda que não gera grandes impactos, já tem a aceitação do governo, mas nos preocupa a tramitação em si da chamada PEC paralela, porque a gente está assinando um cheque em branco, aprovando um texto com o qual a gente não concorda totalmente, confiando na correção através da paralela, e essa é uma ação de risco. Pois é, o senhor acha que no Senado a PEC paralela corre risco? Ou é só na Câmara? No Senado acredito que não, ainda que você tenha temas polêmicos que podem ter ou não alguma discussão. Mas na Câmara sim, porque você vai reabrir debates. E a gente vai ter que construir alguma forma de acordo entre as duas casas para que possa tramitar o texto. Só pena de estar colocando o Brasil em risco, porque se você aprova uma reforma previdenciária séria, grave, com problemas no texto, e você não tem a certeza da correção, é uma situação de alto risco que eu acho que o brasileiro não merece correr. Agora, com relação ao texto principal, o senhor acha que ele ainda pode ter mudança? O senhor pretende sugerir alguma mudança no texto? Nós estamos acompanhando os outros partidos e observando os destaques que serão apresentados. Todos eles vão no mesmo sentido. Vários colegas senadores querem garantir já no texto base a correção de coisas sérias que passaram do trabalho feito pela Câmara. Por exemplo? A situação de correção da questão das pensionistas, você tem emendas que foram colocadas como de redação, mas que se discute se são efetivamente de redação, se entram no mérito. Isso vai ter que ser enfrentado em plenário com qualidade técnica e muita seriedade. Agora, em plenário é um pouco mais difícil porque precisa de apoiamento, não é isso? 27 senadores para apoiar uma emenda? Exatamente, você precisa colher a assinatura de 27 senadores para poder ter apoiamento. Mas a gente acredita que os pontos mais importantes terão esse apoiamento, até porque não é uma questão unânime na casa. Todos nós sabemos da necessidade de uma reforma, mas o tamanho dela e a forma como ela se dá tem que ser mais debatido. Agora, a inclusão de estados e municípios, senador. O senhor acha que é realmente necessário incluir estados e municípios numa PEC paralela? Eu acho importante, sim, porque você acelera um processo político de correção fiscal de estados e municípios. O formato não está bem ajustado. Existe uma proposta de adesão automática feita no texto sugerido pelo relator Tasso Gereissati, mas isso pode ter implicações na questão da autonomia dos entes federados. É outro ponto para se discutir com mais qualidade, com calma, porque são questões muito sérias, impactam em gerações. A gente não pode tratar isso como se fosse uma coisa superficial. Pois é, qual seria a solução? Porque especialistas, eu acompanhei uma audiência pública ontem, especialistas levantaram exatamente isso, porque fere a autonomia dos municípios. O senhor sugeriria alguma forma de mudar isso? Me parece que o ideal é abrir a possibilidade de adesão ao formato de reforma previdenciária, mas partindo de uma iniciativa do município, do legislativo municipal. É muito importante você valorizar essa autonomia, porque a gente vive numa federação e a todo tempo o presidente da República e seus principais ministros repetem mais Brasil, menos Brasília. Isso tem que se refletir também na legislação, ela tem que valorizar os entes federados. Você acha que foi importante o presidente do Senado voltar atrás e resolver? Ele disse que não houve acordo, ele tentou um acordo para antecipar, ele queria adiantar a tramitação. Foi importante passar essa votação para a semana que vem? A consequência seria ele ser derrotado em plenário. O presidente do Senado pode muita coisa, mas não pode tudo. A gente vive numa casa que exige o parlar, o conversar, o gerar acordos. E esse seria um ato absolutamente exagerado, exacerbado, sem nenhum proveito real. Não vai ser acelerando demasiadamente essa reforma que nós vamos resolver o problema do Brasil. A gente precisa de políticas públicas para gerar emprego, para garantir a renda do brasileiro. A Previdência é só um passo disso. Hoje à tarde tem um primeiro debate, uma sessão temática com vários convidados. Qual a expectativa do senhor que esse debate pode acrescentar?
A qualidade dos convidados é elevadíssima. Nós temos aí grandes especialistas, é uma grande oportunidade para esclarecer dúvidas e principalmente fazer uma coisa que ficou rara no Brasil, contrapor opiniões. Teremos grandes especialistas que são favoráveis a este modelo de reforma e outros tantos que são contrários. Ouvir os dois lados vai ajudar a ter um resultado melhor no final. Certo, senador, muito obrigada.